Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul e Ministério da Cultura do Governo Federal Brasileiro apresentam um projeto contemplado pelo programa Procultura RS com recursos da Política Nacional Aldir Blanc. Uma produção do Bando de Brincantes. Bambu Bambá, Brincantes Sem Fronteiras. Toda vez que eu tô nos bastidores e percebo a plateia entrando assim, e escuto as vozes das crianças, eu fico bem emocionado. Chega a me dar um friozinho na barriga, assim, sabe? Eu fico nervoso, mas é bom. Assim. Essa plateia que vocês estão vendo aí na tela é na cidade de Lunen, na Alemanha. Meu nome é Éder Rosa, eu sou um ator negro, afro-indígena, tenho cabelos cacheados, uso um brinco de argola na orelha esquerda, eu tenho bigode e barbicha. Eu estou usando uma blusa preta de gola alta com um colar de semente preto com vermelho. E eu estou usando um patuá do povo Tupinambá. Então, eu interpreto o Bambá, né, que é o personagem que eu faço desde o nascimento até a fase adulta dele. Emoções assim que eu e a equipe a gente vivenciou assim durante as apresentações que a gente teve do Bambá. Uma que tinha um menino cadeirante na plateia e ele se divertia muito vendo a movimentação, as cenas de acrobacia. Tem uma situação bem emocionante assim na Alemanha, que foi um menino imigrante que estava chorando e a gente queria saber o porquê ele estava chorando. Só que ele veio e me abraçou, ele queria me abraçar e me abraçou assim, foi um abraço muito, muito carinhoso assim, sabe? E então ele nos falou que ele ficou muito emocionado e tinha se identificado com a cena onde a mãe do Bambá vem e entrega o chapéu para o Bambá, e aí o Bambá entende que o pai dele não estava mais com ele, né? E aí pergunta por que ele estava chorando, e aí ele explica que ele tinha perdido o pai dele numa travessia, como ele é imigrante, de barco também. Tudo isso é arte sem fronteiras. Tá com o Henrique em cena, principalmente no Bambu Bambá, e é outra sensação muito linda, emocionante, porque ele já teve em cena com a gente, assim, fazendo participações, mas nessa é ele que compõe a trilha, é ele que está controlando ali os equipamentos que vão dar os efeitos sonoros para o espetáculo. E as músicas são todas composições dele. A emoção de estar ali com o filho, né, interpretando e atuando, e ele está contracenando comigo ali. Esse gurizinho tinha na época 16 anos, né? Agora ele tem 17. Oi, eu sou o Henrique Jugueiro, eu sou um jovem afro-indígena, eu tenho um cabelo comprido, cacheado, eu estou no momento com um bigode e uma barbicha, eu estou usando óculos, uma boina preta e eu estou usando um pala bordô, um brinco e um colar de cobra coral, ou seja, branco, preto e vermelho, e um colar de São Jorge. Participar do Bambu Bambá é uma coisa extremamente emocionante para mim. Porque eu já tinha tido várias experiências, tanto de encenar, experimentais no caso, quanto de vivenciar o teatro com os meus pais desde muito novinho, eu nasci no teatro. Mas o Bambu Bambá foi a minha estreia profissional. E eu tenho muitas memórias com o Bambu Bambá, muitas memórias muito importantes e emocionantes. Tanto entre nós da equipe, com o público, nos bastidores. Mas tem uma delas que eu queria trazer aqui, que é uma vez a gente foi apresentar na Casa de Cultura Mário Quintana e tinha uma pessoa na plateia, um gurizinho que era um gurizinho autista, que diziam que ele não ia parar quieto, que ele ia fazer muito barulho, ele não ia conseguir se concentrar, não ia conseguir aproveitar a experiência. E aí a gente foi apresentar e o gurizinho ficou o tempo todo imerso na experiência, imerso na peça. Ele estava super envolvido, super aproveitando, sabe? Eu acho que isso é arte sem fronteiras.
Olá, eu sou a Viviane Jugueiro, sou uma mulher parda com cabelos crespos bem grandes, com olhos bem grandes também e um pouco vidrados devido aos meus quase 30 graus de miopia. Eu estou vestindo uma blusa marrom e usando um patuá tupinambá, também um brinquinho de sementes vermelhas que forma duas florzinhas, uma em cada orelha, indígena, e tem um fundo preto atrás de mim. É um prazer estar aqui conversando com vocês para contar um pouco do projeto Bambu Bambá Brincantes Sem Fronteiras, do Bando de Brincantes. Para fazer esse projeto, a gente começou pedindo para todo mundo que participou da equipe mandar alguns depoimentos. E também a gente gravou momentos de ensaio, apresentações da peça e bate-papos, tanto no Brasil quanto na Alemanha. E também fizemos uma versão de acessibilidade chamada Bambu Bambá Experiência Sonora de Imaginar, que a gente vai contar tudo daqui a pouco. Quando a gente foi montar esse material e analisar, a gente percebeu que ele é bem diverso, mas ele tem uma coisa em comum: o afeto, a dedicação, a forma como as pessoas se entregam para esse trabalho. E por isso a gente decidiu fazer esse documentário só com depoimentos. E esses depoimentos, eles são bem especiais, porque junto com eles a gente traz a narração das imagens que a gente está vendo, junto da nossa ideia de audiotransposição poética. Boa noite, Lídia! Sou uma negra linda de 1,70m, 72 quilos, muita alegria de viver, da cidade maravilhosa. Eu sou uma mulher cega que há 6 anos enxerga a vida de maneira diferente, né? Não tem aquele negócio, se você parar, alguém vai estar falando outra voz em cima da outra voz. Eu acredito que vai ser o começo de uma linda história e que vão alcançar, como eu já disse, não só os pequenininhos, mas também aquelas que enxergam a vida de maneira diferente e com equidade. A gente também tem a alegria de ter o nosso colega Luiz Henrique Rodrigues, que trabalha com a gente em diversos projetos, fazendo a interpretação em Libras aqui à direita baixa desse vídeo. Olá, eu sou Luiz Henrique, eu sou tradutor e intérprete de Libras, eu sou um homem negro retinto, estou utilizando óculos de cor preta, também uma camisa preta. E no projeto Bambu Bambá Sem Fronteiras, a gente não só atravessou as fronteiras geográficas, fazendo apresentações e bate-papos no Brasil e no exterior e contando com uma equipe colaborativa internacional, mas também cruzou muitas fronteiras de comunicação e acessibilidade de muitas formas. Nós cruzamos as fronteiras da linguagem, do preconceito, de pontos de vista e espaços imaginários impostos ou de lugar que diziam não pertencer a pessoas como a gente. A gente também cruzou barreiras socioeconômicas, viajando de mãos dadas, sempre de forma colaborativa, com muita coragem, determinação e muito afeto. A criação da obra Bambu Bambá começou com um convite que eu recebi da querida Bárbara Kastner, essa mulher branca que veste calça jeans e camiseta, com o cabelo bem curtinho, que aparece aí em cena fazendo a abertura do nosso espetáculo na Alemanha, que aconteceu em 2025. Então, ela que me convidou em 2020 para criar algum projeto que fosse uma parceria Brasil-Alemanha. Eu e o Éder já estava até com os contratos assinados para ir para a Alemanha quando veio a pandemia e suspendeu esse projeto. Mesmo assim, a gente continuou pesquisando e buscando essas referências que não são só referências externas, mas que tem muito a ver com a gente, com as nossas próprias experiências, né? Num país que é formado principalmente pela maior diáspora da humanidade, que é a diáspora da escravidão africana, e a invasão desse território que fez com que tantos povos indígenas sofressem tanto. Então a diáspora para nós é algo que faz parte da nossa realidade, da nossa essência, da nossa ancestralidade. E eu levei essa ideia para a Bárbara para a gente trabalhar com as diásporas contemporâneas de um ponto de vista infantil. No Bando de Brincantes, nesses 20 anos, a gente sempre trabalhou com o empoderamento das crianças, de forma que as crianças possam assistir um espetáculo, principalmente as crianças negras, pardas e pretas, indígenas, crianças desprivilegiadas socialmente, com diferentes diversidades, né? E a gente buscava trazer para o Bambu Bambá também isso. É verdade que existem desafios, que existem tristezas, mas ele precisa sair empoderado dessa luta. Em 2023, nós aprovamos um projeto na Funarte para fazer a montagem, finalmente, do espetáculo Bambu Bambá. A proposta trazia a ideia de trabalhar com artesanalidade e tecnologia
para buscar essa construção que vai da ancestralidade à vivência contemporânea de várias culturas. Então eu convidei o meu amigo, querido compadre Gessé Oliveira, companheiro de projetos há mais de 30 anos, para ele dirigir o espetáculo comigo. Olá, aqui é Gessé Oliveira, sou um homem pardo negro, tenho os olhos verdes, estou vestindo uma blusa em tom alaranjado e um boné também no mesmo tom. Eu sou diretor, pesquisador das artes da cena, gestor cultural e agora eu estou aqui para tecer algumas memórias do espetáculo Bambu Bambá, um espetáculo do Bando de Brincantes, um trabalho que versa sobre diversos temas que se entrelaçam, sobre diásporas, sobre colonialismo, pós-colonialismo, sobre movimentos forçados de grupos étnicos, isso tudo com muita sensibilidade. Um texto elaborado pela Viviane Jugueiro. Diga-se de passagem, quando a gente começou a elaborar esse trabalho, que é dirigido por mim e pela Viviane Jugueiro, que é autora do texto também e que lidera o Bando de Brincantes. Ela já tinha muitas formulações, ela já tinha feito alguns experimentos quando do seu pós-doutorado, né, que ela desenvolveu na Noruega. Então ela já vinha fazendo isso com uma parte, né, do núcleo do grupo, que é formado pelo Éder Rosa, que é marido da Vivi também, meu querido amigo, com quem eu também já trabalho há mais de 20 anos. Ele integrou também o grupo Caixa Preta. Então, na verdade, nós assim sempre nos encontramos de diversas formas. Eu e a Vivi, a gente já tinha trabalhado há mais de 30 anos num grupo chamado Trupe de Experimentos Teatrais Bumba Meu Bobo, e de lá para cá a gente vem desenvolvendo uma parceria em muitos trabalhos. Ora, alguns trabalhos em que eu desenvolvia com algum núcleo com que eu trabalhava, volta e meia ela vem desenvolvendo com outros núcleos. Então a gente sempre acha uma maneira de fazer com que as nossas vidas, as nossas experiências artísticas se entrelacem. O Bambu Bambá foi uma dessas muitas experiências, desses muitos encontros muito ricos. E que inicialmente ele começou sendo ensaiado de uma maneira mais nuclear. Inicialmente a gente pensou num trabalho solo desenvolvido pelo Éder Rosa. E durante um tempo trabalhamos assim, mas à medida em que avançava o processo criativo, novas ideias, novas necessidades para esse trabalho, né? Então é um trabalho onde a gente mergulha em afetos para a gente desvendar a dor dessas presenças humanas, né, que são muitas vezes vilipendiadas, massacradas no mundo, né, que vivem em constante conflito e deslocamento de povos, né, em geral de forma obrigada, de forma violenta, né? Mas esse é um trabalho que sensivelmente consegue tentar perceber e desvendar como essas transformações podem fazer com que ele tenha uma outra ação frente ao mundo, frente às vicissitudes, né? No processo de criação do Bambu Bambá, a gente, além das nossas próprias experiências, das experiências de nossos amigos imigrantes que a gente conviveu em muitos lugares, inclusive em Porto Alegre, e dos meus estudos sobre o desenvolvimento da criança e como que a criança elabora os desafios da vida por meio da brincadeira. Então a gente começou com o Éder buscando movimentos, fazendo acrobacias, por meio de diversas improvisações junto com os bambus. Como a gente vê aí nos ensaios, o Éder subindo no bambu, girando o bambu, pulando pelo bambu, né? A gente vê ele fazendo essas movimentações que eu buscava encontrar relações com vivências das diásporas. Foi com base nesse material que eu fiz o primeiro esboço da dramaturgia do Bambu Bambá. Essa história sem palavras que conta como que Bambá, como que ele vive numa comunidade, vive feliz com a sua mãe. Essa comunidade tem várias relações com os bambus, a forma como eles se alimentam, a forma como eles têm como tradição andar em perna de bambu, né, a perna de pau. Durante todo o tempo vão passando aviões, ele vai brincando com esses aviões que vão passando e de repente acontece uma catástrofe, os aviões começam a jogar bombas, aí
A gente mistura isso com a ideia dos desastres ambientais, a água vai vindo e ele precisa então sair da sua terra, virar um imigrante e ter que enfrentar uma cultura diferente, que é muito hostil com ele, que muitas vezes é injusta e culpabiliza ele por coisas que não fez, mas ainda assim ele acha força na sua ancestralidade e nos aprendizados dessa nova cultura para seguir em frente. Nesses experimentos eu senti muita necessidade de conversar com alguém sobre aquele texto e me lembrei do meu querido amigo Afif Ismail, que é um refugiado sudanês que mora na Austrália, que é um grande dramaturgo, uma pessoa com um grande conhecimento de artes, de dramaturgia e também da situação de ser um refugiado em um outro país. E então o Afif começou a colaborar comigo na criação do texto, me trazendo provocações. Meu nome é Afif Ismail. Meus pronomes são ele e dele. Sou uma pessoa negra, estou falando do meu escritório em casa, à minha frente há um computador e atrás de mim uma prateleira de livros. Estou usando óculos de leitura, uma boina preta na minha cabeça e estou usando uma camisa colorida africana. Eu sou um poeta, dramaturgo, dramaturgista e ativista de direitos humanos bilíngue sudanês-australiano. Como colono refugiado, eu gostaria de reconhecer que eu vivo, trabalho, curo e crio em Burlu, as terras não concedidas do povo Noongar Whadjuk, também conhecidas pelo nome Perth, dado pelo colonizador, na Austrália Ocidental. Eu presto meu respeito aos povos das primeiras nações, especialmente aos anciãos do passado e do presente. Eu reconheço que esta sempre foi e sempre será terra aborígene. Quando a minha amiga, dramaturga, atriz, diretora, pesquisadora e acadêmica, doutora Viviane Jugueiro, convidou-me para ser dramaturgista na peça teatral Bambu Bambá, eu fiquei encantado, ainda que estivesse com uma agenda lotada. E eu aceitei imediatamente, por algumas razões. Principalmente porque nunca diria não à minha querida amiga Viviane, que sempre me apoiou, assim como eu alegremente a ajudaria neste trabalho. Em segundo lugar, porque as nossas breves colaborações artísticas sempre foram recompensantes. Nós aprendemos um com o outro e compartilhamos esse conhecimento com as gerações mais novas. Em terceiro lugar, a peça explora temas que estão perto do meu coração, como escritor e como alguém que acredita que a arte pode ser uma ferramenta para a mudança. Sem usar palavras, Bambu Bambá conta sua história através do movimento, música e da contação de história visual. Explora deslocamento, migração, o meio ambiente e comunicação entre culturas. Ao longo de nossa colaboração, nós trabalhamos juntos com confiança, transparência e respeito mútuo. Nosso objetivo era criar uma peça de teatro que pudesse engajar as crianças e também ser uma proveitosa jornada de descobertas, enquanto desse aos adultos uma boa experiência visual e emocional que os reconectasse com suas próprias memórias de infância. Trabalhando como dramaturgista, eu posso dizer que o texto era tanto acima do comum, quanto era uma experiência criativa profundamente recompensante. Meu papel não foi o de reescrever o texto, mas o de fazer perguntas, escutar atenciosamente e ajudar a descobrir a versão mais forte da história já existente. Eu olhei o trabalho da perspectiva da audiência como uma pessoa criativa perguntando como cada momento poderia ficar mais claro, mais engajante e mais emocionalmente verdadeiro, enquanto sempre respeitando a visão artística da escritora e o tema criativo. Porque é uma peça não verbal, cada gesto, movimento, som e música carregam um significado.
Isso nos fez pensar para além da linguagem e considerar como crianças de diferentes culturas e contextos poderiam compreender a história por imagens, ritmo e emoção sozinhos. Tivemos várias conversas sobre como uma simples ação poderia comunicar uma ideia complexa. E mais importante, sobre mais confiar na inteligência da audiência jovem do que explicar tudo a ela. O que fez esta colaboração mais agradável foi a abertura de Viviane e a confiança que nós compartilhamos. A Viviane trabalhou na coesão da discussão e de um ponto de vista diferente que criou uma atmosfera em que ideias podiam ser testadas livremente. Nossas conversas eram sempre guiadas por uma pergunta: como podemos fazer essa produção mais brincante, mais acessível e mais significante para as crianças, enquanto também dando momentos bonitos de reflexão e prazer para os adultos? Ver a produção ser calorosamente abraçada por plateias no Brasil e posteriormente na Alemanha confirmou a minha crença de que histórias contadas com honestidade e imaginação podem viajar através de idiomas e culturas. Essa peça nos lembra do movimento, da música e da conexão humana, como isso fala quando palavras não falam. Eu sinceramente espero que esse trabalho marcante continue sua jornada em palcos ao redor do mundo, inspirando crianças e adultos igualmente. Obrigado, querida Viviane, por convidar-me a contribuir para esta linda produção. Tem sido uma honra ter uma pequena participação em um trabalho que celebra a diversidade, criatividade, o idioma universal do teatro. Obrigado. No espetáculo, a gente tem no palco um espaço amplo, aberto, e à esquerda no palco desse cenário tem uma ilha de instrumentos onde o Henrique toca gaita, percussão, flautas, metalofone, fazendo todas as ambiências. No fundo, nós temos um cenário criado pelo Gessé, que é uma estrutura de ferro, que tem um pano onde são feitas muitas projeções, e esse pano ele é todo dividido. Então, nesse cenário com essas fendas, o ator, o Éder Rosa, ele transpassa esse cenário e dialoga muitas vezes, interage com a mãe e o pai, feitos pelo Gessé Oliveira e a Gal Barros, duas pessoas negras que aparecem somente no vídeo. E eu tive também o privilégio de trabalhar também, fazer uma ponta como ator nesse espetáculo. Tem algumas projeções de outros personagens, que não estão presentificados em cena, mas que se presentificam pela projeção de imagens, e eu faço o pai desse personagem que tem toda uma saga, uma trajetória, assim, desde sua infância, passando por deslocamento pelo mundo, e ele tem também essas reminiscências dos seus pais. E eu interpreto o pai, junto com a Glau Barros, que faz a mãe do Bambá. A Viviane e o Everton, que é o diretor musical, já começaram a pensar na ideia de ter outros desdobramentos sonoros, uma vez que o espetáculo não tem palavras, é um espetáculo também pensado para que ele pudesse dialogar com pessoas das mais diversas nacionalidades, sem que isso fosse um empecilho, muito pelo contrário, para que isso fosse a comunicação em si. A musicalidade, ela se amplia como um outro recurso. No decorrer do processo, o diretor musical, Everton Rodrigues, falou da importância da gente ter um músico em cena, que ele poderia tocar diversos instrumentos, como de fato a gente vê nessa cena, ele tocando gaita, em volta dele tem tambores, tem um aparelho de sampler, de DJ, tem também flautas, prato e diversos instrumentos de percussão que ele toca no decorrer do espetáculo, além do microfone, onde ele faz sons vocais e canta no final do espetáculo. Eu sou Everton Rodrigues, eu sou diretor musical do espetáculo Bambu Bambá.
Hoje eu estou com uma camisa preta, uma calça preta, relógio, óculos. Eu sou um homem branco com cabelos pretos grisalhos e uma barba grisalha. Bom, quando eu chego para trabalhar com o Bambu Bambá, algumas coisas já estavam descritas no roteiro. E o que nós teríamos de dificuldade era exatamente como fazer com que aquelas ideias do roteiro, no qual não poderiam haver palavras, se realizassem de uma forma que fosse possível, tanto do ponto de vista cênico quanto do ponto de vista técnico. Ou seja, havia necessidade de que isso acontecesse dentro da cena, de uma forma orgânica, e ainda assim tecnicamente funcional. Então, num primeiro momento, a grande sacada do Bambu Bambá era de que maneira a música e os sons aconteciam no espetáculo de uma forma muito orgânica, muito natural, e que pudessem ser acionadas ou pelos intérpretes ou por algum técnico extra-cena. E nós acabamos optando, então, por um caminho diferente, por um caminho da manipulação eletrônica de gravações que aconteceriam durante o espetáculo. Então, a primeira ideia era grava tocando no espetáculo e depois reproduz on the fly, na frente do público, né? O que acontece? À medida que a gente vai experimentando essas possibilidades, vai ficando mais sofisticado, mais difícil de fazer e, ao mesmo tempo, um pouco truncado como linguagem. Então, a gente acaba optando por deixar algumas coisas pré-gravadas, outras mais idênticas àquelas que aconteceriam em cena. Então, se um tambor é apresentado, ele em seguida é apresentado como uma pré-gravação, que é acionada pelo músico em cena. Essa foi a primeira solução. Para mim, emocionalmente falando, eu entendo o espetáculo como um espectador, né? Eu imagino que o que eu quero que o espectador sinta é o mesmo que eu sinto. Então, as emoções que a gente imagina que o Bambá vai vivenciar, elas precisam estar coloridas pelos sons e pelas músicas. As músicas, no caso, são do Henrique Jugueiro, elas já existiam antes do espetáculo e elas servem de uma forma exemplar para as ações. Então, elas são as responsáveis por dizer da emoção, né? Todo o resto é sensação no Bambá. E é sensação porque é uma escolha, não é sensação porque não tem palavra. Poderia ter um texto ali, mas a sensação permanece, porque o espetáculo é construído em cima, a partir do roteiro, de como o espectador sente o espetáculo. Então, se passa um avião, a gente sente a passagem do avião, não é apenas um som. Se há uma explosão, a gente sente a explosão. Então, quando a gente finalmente, com a música, pode experienciar a emoção, é como se fosse um momento de relaxamento do espetáculo. Então, eu entendo emocionalmente o espetáculo dessa forma. E é claro que os momentos que mais me emocionam são justamente os momentos em que existe a música definindo o que a gente está sentindo. Fiquei muito feliz de ser convidado para botar minhas músicas no espetáculo. Especialmente, não que as outras não sejam especiais, todas são especiais, mas especialmente a da Torre Mesquita, porque ela começou essa música como Torna, ou Tornet, ou seja, a torre em norueguês. Eu compus ela na Noruega, como um menino estrangeiro. Eu estava passando por várias dificuldades referentes à minha racialização, né? A minha convivência com uma sociedade bastante superficial com relação aos debates sobre racismo, letramento racial. Então eu compus essa música porque eu ficava numa torre no meu colégio em determinado momento. Eu ficava numa torre sozinho pensando sobre a vida e sobre aquela situação e querendo voltar para casa. E aí o nome troca para da Torre à Mesquita quando eu componho a segunda parte, né? E na peça tem também essa divisão da primeira e da segunda parte. A segunda parte, que é quando eu volto para minha casa, que fica na rua Marechal Mesquita. Então da Torre à Mesquita tem essa primeira parte na Noruega e essa segunda parte voltando para casa, né? É experiência que infelizmente a maioria das pessoas imigrantes não podem ter.
Rodrigues, que é amigo meu desde que eu era bem piazinho. Eu já gostava muito dele, já gostava muito do trabalho dele. E ele sempre foi parceiro do bando, acho que posso dizer que desde sempre foi parceiro do bando. Ele é o excelentíssimo diretor musical do Bambu Bambá. E ele também faz coisas como ajudar a montar o cenário, assim, a montar e carregar cenário, muito importante. Ou seja, é uma pessoa muito, muito amiga, muito parceira. Posso assegurar, assim, com toda certeza, de se tratar de uma obra visualmente muito poderosa porque todos os elementos cenoplásticos são impactantes, a gente tem uma música muito intensa, a gente tem uma atuação que vai do ator-intérprete, o Éder, e do músico-intérprete Ike, de uma riqueza muito grande, de um ambiente cenográfico que foi criado por mim, que eu acho que também muito rico, que dialoga com os elementos que eu e Vivi pensamos em termos visuais. Então a gente tem projeções, tem uma iluminação também que é muito rica, que eu e Katy Perkins, né, desenvolvemos de uma maneira, né, inicialmente um pouco à distância. Ela é uma artista estadunidense que inicialmente foi colaborando à distância, mas depois ela vem se juntar a nós e a gente completar esse ciclo criativo. Então é uma luz também muito envolvente, com alguns toques de experimentalismo, né, que contribui também para esse diálogo com questões de imagens. O meu nome é Katy Perkins e eu estou falando de Durham, Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Eu sou uma senhora afro-americana de pele marrom escura. Eu tenho 1,70 m. Eu fui co-iluminadora ou fiz a assistência de design de iluminação na maravilhosa história para crianças da Viviane, Bambu Bambá, em 2024. Eu conheci a Viviane quando ela estava nos Estados Unidos em 2019. Nós começamos a nos relacionar e eu pude trabalhar com ela em projetos por meio da internet e do Zoom. Eu tinha visto muito do trabalho dela e eu fiquei muito empolgada quando ela me convidou para ir para Porto Alegre para trabalhar na sua nova obra Bambu Bambá. Eu nunca tinha trabalhado no Brasil antes, então fiquei muito feliz com o convite. Eu também fiquei animada porque trabalharia com a família de Viviane e sua maravilhosa companhia, sobre a qual já tinha visto e lido bastante. Bambu Bambá é uma encantadora obra de teatro para crianças. Eu adoro o fato de ser não verbal, pois assim qualquer pessoa poderia entender, especialmente eu, já que não falo português. E isso é lindo! É uma história que fala sobre ser forçado a sair de casa e ir para um lugar muito diferente, o que é uma história muito universal. Eu adoro o fato de que Bambá, com o tempo, conseguiu se integrar e ser aceito pelas outras pessoas por ser quem ele era. É uma peça sobre resiliência, o poder dos ancestrais e o valor da diversidade. Foi um processo muito colaborativo trabalhar com o iluminador e diretor Gessé, e é claro que eu me diverti muito com o Éder e com o Henrique, pai e filho. A música é absolutamente linda, extremamente criativa. Eu nunca tinha visto uma pessoa tão jovem ser tão talentosa e criativa quanto o Henrique. O movimento, a mímica, a música original, a iluminação, o som e as projeções criaram esse evento mágico. E eu fiquei surpresa com a criatividade do grupo em face aos recursos limitados. E ver a tela de projeções ganhar vida deixou a plateia surpresa e, inicialmente, a mim também. E o fato de que os estudantes podiam engajar-se com a plateia fez do evento algo ainda mais maravilhoso e mágico. Então, agradeço a Viviane por me convidar para participar dessa maravilhosa peça de teatro para crianças, que eu espero que tenha muito mais produções, porque certamente vale a pena. Olá, tudo bem? Eu sou Gabriel Pontes, eu tenho 32 anos, tenho 1,80 m de altura, 80 kg, cabelos curtos, estou vestindo uma camiseta do espetáculo Bambu Bambá e eu sou, no Bambu Bambá, uma das personagens invisíveis. Eu sou
o responsável pelas projeções que dialogam diretamente com as pessoas que estão na cena. Ser convidado para participar do espetáculo e, consequentemente, de ter a oportunidade de viajar para a Alemanha com o grupo foi uma experiência extremamente enriquecedora. Acho que muito por poder perceber a capacidade do espetáculo de se projetar em diferentes culturas, ser interpretado por diferentes culturas, superando a barreira linguística, usando tanto do vídeo como ferramenta de comunicação, quanto da atuação, obviamente, das pessoas que estão em cena, né? Acho que uma questão importante sobre todo esse processo, sobre o viajar também, é entender que o espetáculo Bambu Bambá, feito pelo Bando de Brincantes, ele tem uma característica muito forte, que é ele ser construído dentro de um núcleo familiar. Então, eu acredito que isso impacta muito na obra e na sensibilidade dela e em como as pessoas sentem isso quando assistem, como as crianças sentem isso. E é muito impressionante, foi muito impressionante ver a reação das crianças, a sensibilidade delas, a emoção delas e a curiosidade delas em juntar os elementos, fazer a soma das ferramentas para entender o que está acontecendo a partir da perspectiva delas e da visão de mundo que elas têm. Então eu fico muito feliz, foi uma experiência incrível, foi uma experiência enriquecedora e que eu espero que possa acontecer novamente em outras similares. Uma das coisas muito bacanas que esse projeto nos propiciou foram os bate-papos, onde a gente pôde conversar com as crianças da plateia, com outros artistas que foram nos assistir, a gente pôde trocar experiências e refletir sobre a questão do bambá e a questão da migração e das formas da infância se relacionar com essa situação. Assim como a gente está vendo aí no vídeo, né, essas discussões, esse bate-papo, o interesse das crianças levantando o dedo, nós em semicírculo no palco, conversando com a plateia, foram momentos muito importantes e muito bonitos para a gente. Acho que seria legal se vocês quiserem fazer perguntas para a gente, né? E quiserem nos dizer o que vocês acharam da peça. Und würde uns total freuen, wenn ihr uns ein bisschen erzählt, was ihr von dem Stück gehalten habt oder ob ihr Fragen dazu habt. Mal was erzählen. Ich komme mal mit dem Mikrofon, wenn du magst, darfst du auch mal damit sprechen. Da verstehen wir dich nämlich alle besser. Warum sagt ihr die ganze Zeit so Bamba? Bambá é o nome do personagem, né? E também a gente escolheu esse nome Bambá porque é um nome legal, assim, o som Bambá, Bambu, Bambá, e porque era o sobrenome de uma tataravó minha, que tem um sobrenome africano lindo e que nós temos muito orgulho das nossas origens africanas no Brasil também. Ich fasse mal kurz zusammen. O avião, ele é um signo dessa ideia de trajetória, de viagem, e ao mesmo tempo essa mudança cultural. No início o Bambá acha o avião muito bonito, a Ana acha divertido. Depois o avião é uma agressão, porque o avião solta bombas. E depois o avião é uma forma dele viajar pelo mundo. Ou seja, as coisas se transformam e as experiências se transformam. Also einmal ist das Flugzeug sozusagen ein Symbol der Reise und der kulturellen Veränderung. So viele Fragen gestellt habt. Dankeschön. Tive o privilégio, na verdade, de assistir a peça ano passado, no finalzinho do ano passado, em 2025, em Porto Alegre mesmo. E pra mim foi uma experiência muito diferente, com a sensação de que era algo que eu realmente não esperava, apesar de já saber um pouco da sinopse e por ter contato com a Vivi e algumas pessoas da peça que já haviam comentado um pouco comigo, que já tinham me convidado para assistir. E quando eu fui assistir, eu senti coisas que realmente não esperava, até porque eu nunca tinha tido uma experiência de assistir uma peça completamente não verbal, no sentido oral, e uma peça guiada pela visualidade, por sons também realizados ali durante o momento da peça. Realmente nunca tinha assistido algo do tipo. E eu acabei sentindo que, apesar de ser uma peça que tem como um dos públicos pessoas e crianças de outros países, também por ter esse lado visual
de movimentações, de expressão corporal ali no momento da peça. Eu acredito que também poderia atrair muito o público surdo, pessoas surdas sinalizantes aqui do Brasil. Acredito que gostariam muito de assistir a peça também. E além dessas questões, dessas características da peça, também pela própria história, que envolve um pouco diferenças de culturas, imigração, e pensando pelo lado de que às vezes pessoas surdas aqui do Brasil são tratadas como estrangeiras, né, dentro do próprio país. Um país que tem como maioria pessoas falantes do português, que não sabem se comunicar em Libras, e muitas vezes acabam ignorando uma pessoa surda que está do lado dela, não tem interesse por aprender a língua dela, e essa pessoa acaba se sentindo deslocada por ter uma cultura muito diferente, por ter hábitos, por ter uma língua muito diferente, acaba se sentindo deslocada dentro do próprio local em que nasceu. A peça, eu acredito que, além dessas características que também combinam com a cultura surda, de movimentações, expressão corporal, pela própria história também, acredito que acaba causando um impacto de identificação muito forte. A gente tinha também o desejo de fazer com que essa história fosse acessível às pessoas cegas e de baixa visão. A gente já tem um trabalho de audiotransposição poética já faz algum tempo, e a gente começou a discutir com os nossos queridos parceiros, né, a ativista política Josiane França e o psicólogo Paulo Fernando Soares, para a gente ver como que a gente poderia construir. Então nós fizemos uma versão que nós chamamos de Bambu Bambá, Experiência Sonora de Imaginar. Nessa experiência, eu recriei toda a dramaturgia, eu mudei muitas coisas, né? É importante dizer que no início da minha dramaturgia, eu imaginava que Bambá teria só a mãe. E o Gessé trouxe essa preocupação do estereótipo que o homem negro tem, muitas vezes, como um pai que abandona. E a gente fez questão de colocar o pai no espetáculo. Ainda assim me intrigava, porque muitas crianças vivem em famílias diversas, em famílias diferentes desse padrão mãe, pai, filho. E então na versão sonora, o que eu fiz? Eu coloquei o Bambá mais velho, conversando com o seu filho e contando a história de quando ele era criança. E aí, quando ele era criança, ele tem a mãe e um tio. Então essa é uma das diferenças que tem. A gente mantém a presença de um pai legal, presente, que é o Bambá, mas nessa família a gente não fala sobre a mãe. E no outro a gente tem a criança com a mãe e o tio, e não mencionamos o pai, para que todas as crianças possam se sentir pertencentes nessa narrativa. Olá, mulheres, meninos, gurias, gurizas, Josiane França, tem cabelos cacheados, agora pintados de loiro, mechados, estou com óculos rosa, batom brilho rosa, casaco rosa, toda combinandinha, e em homenagem estou com a camiseta do Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas e com Baixa Visão, que é uma camiseta preta com uma flor estilizada branca, ganhei da Ana Cláudia lá do Belém do Pará, que também faz parte, com um bliquinho dourado em forma de coração que eu ganhei de uma grande amiga, que eu a levo no meu coração. Ao fundo um sofá preto e a parede cinza. Primeiramente, eu preciso dizer que a primeira vez que eu tive acesso a esse conteúdo, tem que falar por mim, eu fiquei muito emotiva, devido a tudo isso que acontece, que ainda está acontecendo, né? Os imigrantes, a população, as famílias sendo separadas, e isso acontecendo a cada dia, e cada vez mais, hoje mesmo. Eu vi uma reportagem na TV que falava sobre. E fazer parte desse momento, trazendo essa outra perspectiva, que é a audiotransposição poética, qual toda a equipe traz com muito carinho, tentando contemplar também as crianças com deficiência visual, que infelizmente são esquecidas, né? Todo mundo pensa nos adolescentes e adultos. Então, nesse sentido, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, e que vocês fiquem super à vontade para trazer críticas construtivas, não tão construtivas, mas sempre com muito carinho, porque a gente fez tudo de coração. A Vivi, a família, bando de brincantes, eles trabalham com muito afeto, sempre com muito carinho. Todo o trabalho presencial que a gente teve junto sempre foi assim. E de antemão, antes que as gurias do MBMC falem, eu já agradeço, Vivi, ao bando de brincantes por aceitar a parceria vinda do Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas e com Baixa Visão. Esse encontro, que é o encontro Bambu Bambá, Experiência Sonora de Imaginar. Eu sou a Viviane Jugueiro, estou com uma blusa verde, que estou com um colar artesanal de bolinhas coloridas de madeira,
um brinco indígena, que é uma florzinha. Atrás de mim tem uma prateleira repleta de livros e com troféus que a gente recebeu no decorrer da nossa carreira do Bando de Brincantes. Gente, então hoje é um dia bem especial que a gente vai apresentar um trabalho que faz parte de uma trajetória do que a gente chama de audiotransposição poética. Né? Eu, como uma pessoa com miopia degenerativa progressiva, eu sempre me perguntei como que as crianças, né, que eu sou uma pesquisadora da área da infância, o Bando de Brincantes tem 20 anos de trajetória fazendo arte para a infância, então eu sempre me perguntei como que as crianças podem aproveitar um trabalho de forma a se empoderarem, a viverem uma experiência plena, podendo ter uma acessibilidade estética e não somente uma descrição, que no caso do teatro, ter que colocar um fone, por exemplo, enquanto está acontecendo tudo ao vivo, muitos dos aspectos podem se perder, né? E eu e a Josiane começamos a conversar sobre como que a gente faria essa acessibilidade poética, né? A primeira coisa que a Josiane me falou foi: Vivi, isso que tu está propondo não é a audiodescrição. Então tem que ter um nome diferente, que é para o pessoal saber. A gente discutiu, e o Paulo Fernando entrou também, com a equipe, e chegamos, então, na proposta do nome audiotransposição poética, né, que é essa ideia de acessibilidade estética, de fazer com que as pessoas em geral, mas as crianças em particular, que não enxergam ou que enxergam pouco, possam ter uma vivência artística plena. E no espetáculo Bambu Bambá, a gente começou a conversar a primeira vez sobre como fazer uma audiotransposição poética em 2024. Esse projeto, que essa ação faz parte, é muito especial, porque ele é chamado Bambu Bambá Brincantes Sem Fronteiras. Porque a gente apresentou no Brasil e apresentamos esse trabalho na Alemanha. E aí a gente pensou como fazer com que um trabalho sem palavras possa chegar ao maior número de pessoas possível, percebendo também que ir ao teatro não era uma prática ou uma possibilidade tão simples para as pessoas com deficiência visual, porque o nosso público de pessoas com deficiência visual ainda é pequeno, em especial de crianças. E aí tivemos essa ideia de, já que é Brincantes Sem Fronteiras, e quando a gente faz encontros, né, que a gente faz muitos encontros reflexivos, a gente sempre tem pessoas de diversos lugares do Brasil. E é sempre muito legal. Então a gente conversou e decidiu fazer uma versão de áudio da peça. Do texto, na verdade, porque aí, para fazer essa versão de áudio, esse texto, essa história, não podia ser uma descrição da peça. Então, na verdade, ela é totalmente diferente da peça, mas ela é a mesma história, mas contada de outra forma. A gente ia construindo cena por cena e mandava para a Josi e para o Paulo Fernando comentarem, né, para a gente poder reconstruir o que precisava construir. É importante dizer também que esse é um primeiro laboratório, é o primeiro resultado, e a gente sabe que tem muitas coisas para lapidar tecnicamente, e também de ouvir as pessoas no final, para a gente ver o que a gente pode melhorar, né? Mas foi feito com muito carinho. O Paulo Fernando. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou um homem negro, uso tranças, estou com uma camisa rosa envelhecida, de calça jeans, estou num dos quartos da casa aqui, perto de uma cadeira, guarda-roupa e na janela. Obrigada, Paulo. Se tu quiser, tu abre a tua câmera, tá? Que ela tá fechada, Paulo. Tá sim, só que tá escuro, ela tá escura, eu não tô conseguindo abrir, não sei porquê. Quando eu tive o contato com essa obra, né, da Viviane, eu vi que seria um desafio, vi que seria um grande desafio, mas ouvindo hoje, né, o produto final, né, não digo, né, no final, né, o primeiro produto, né, que é a primeira experiência que a gente tem, eu acho que a gente conseguiu fazer uma coisa acessível, um produto acessível, no qual as pessoas que cegas conseguiram ser protagonistas, ou seja, conseguiram imaginar o que estava acontecendo aí. Eu vejo que tem coisas ainda que nos próximos vezes que a gente refletir, eu, a Vívia, o Éder, o Henrique, a Josi, vai ter mais coisas a acrescentar, mas nesse primeiro momento acho que ficou muito bacana essa obra. E obrigado Éder, obrigado pela parceria aí, e é isso que eu tenho a dizer. Para a gente poder criar essa atmosfera em que o Bambá tem esse vínculo afetivo tão profundo com a sua comunidade, nós criamos cenas no espetáculo em que mostra, por exemplo, o Bambá aprendendo a tocar a sua flautinha com a sua mãe.
bambá também, ele fica maiorzinho, né? Ele vai crescendo no decorrer do espetáculo e aí ele é responsável por ir buscar água. Então ele vai com os bambus nesse caminho durante o espetáculo, onde a gaita vai pontuando os pequenos desafios dele com o chão que está meio instável, passando por baixo de coisas, é claro que tudo na expressão corporal do Éder, né, que está carregando aquele bambu atrás das costas com 2 baldes pendurados, que daqui a pouco encontra um precipício e bota um bambu no chão para atravessar, é claro, esse bambu encostado no palco nesse momento, né? E quando ele chega nesse lugar que ele vai buscar água, que é uma luz que faz no chão esse rio, a gente escuta crianças que estão chegando para brincar com ele, aí elas brincam, ele brinca de avião, fazendo do bambu o seu avião, depois eles brincam de colocando os baldinhos de bambu nos pés, caminhando, e assim eles ficam se divertindo. Aí a mãe do bambá toca a flautinha, que é com a flauta que chama ele, né, e ele responde, mas não consegue parar de brincar, então ele vai criar imagens lindas, né, com uma música muito poética que as crianças adoram. A gente bota um som das crianças curtindo muito essas imagens com sombras, né, onde ele faz diferentes bichinhos. E aí, então, o pai dele chama ele para ele voltar para casa. Já na versão sonora, a gente fez essa audiotransposição poética da seguinte forma. O caminho até o rio era uma aventura. Bora buscar água, bora banhar lá no rio. O balde balança com a água, Bambá enfrenta o desafio. Bambá beira a borda do barranco, baita bronca bem atravessar. Bambá cruza o bambu, que espanto. Bambá, bambá no bambu chega lá. Uau! Esse rio tá cristalino hoje. Pena que tenho que pegar a água e já voltar direto para casa. Com o meu bambu nos ombros, o meu avião é o mais veloz dessa vila. Oi, gente! Que bom que vocês vieram! Vamos brincar de botar os baldes de bambus nos pés e brincar de corrida de balde? Vamos! Ih, minha mãe tá me chamando. Hoje não posso ficar muito. Deixa eu responder pra ela. Ah, Bambá, brinca mais um pouco com a gente. Tá bom, só mais um pouquinho. Ir buscar água era também momento de brincadeira para a criançada. Corrida de balde de bambu, bambu imitando avião, bambu boia ou bambu barco no rio. Bambam! Estar aqui é um privilégio. Nossa, eu fiquei viajando. Eu me emocionei.
Eu fiquei rindo. Depois eu fiquei assim, quando eles tocaram o bambu um para outra, né, aquela flauta, eu fiquei emocionada. Eu fui viajando como se fosse um desenho animado. E tô para parabenizar. Não é um desenho animado na minha mente, assim, né? Nossa, é um desenho animado. Eu fiquei assim, né? Para criança, mas também para a vida, para a história, a cumplicidade, a família. Eu gostei da descrição, de não ficar aquilo assim, ó, o cabelo dela é volumoso, olha, essa ela é assim, assim, assim. Mas assim, no decorrer da história, onde está minha mãe? Ela é uma mulher de cabelo volumoso. Eu falei, o cabelo dela é cheio. E eu tinha um chapéu. Eu falei, a característica dele é um chapéu, ele usa o chapéu. A mãe entregou o chapéu. Eu falei, o tio foi embora, sabe? Então, assim, tem muitas palavras. O movimento brasileiro de mulheres cegas e com baixa visão. Eu sou na representatividade também aqui com a Josiane França, como coordenadora executiva da comunicação, e alegre demais de participar desse primeiro piloto. Grandes vão vir, porque eu acredito que vai ser o começo de uma linda história. E a Andresa aqui da cidade de Viamão, quero dizer que fui contemplada, né, por esse convite que a Josi me fez, né. Eu tinha alguns compromissos, mas acabei me agraciando, né, com toda essa riqueza que vocês ofereceram aí para nós. Confesso que foi uma experiência única, né, e foi algo para acrescentar e para somar na nossa vida. Então vocês todos estão de parabéns, parabéns mesmo. Gratidão é a palavra. Para uma questão que é muito oportuna a gente falar, estamos falando num momento em que o mundo está em profunda ebulição política, ebulição econômica, ebulição em guerra, ebulição em avanços políticos, avanços sociais, avanços étnico-raciais, avanços de diversidade que estão sendo contestados, né? E com muita violência. Então a gente está vivendo um mundo de violência e Bambu Bambá é um espetáculo que quer falar sobre isso, mas de uma maneira muito sutil, amorosa, sem mascarar a verdade. Então eu acredito que o fato da peça não ter uma língua específica, uma linguagem específica, acaba expandindo esse público, acaba abrangendo todas as pessoas que podem assistir e se conectar e entender todo o contexto que está sendo falado ali, mesmo que de forma não verbal, o que está sendo dito e expressado, e que esse público não ouvinte também conseguiria se conectar facilmente e entender todo o contexto também. É uma peça que acaba tendo acessibilidade para pessoas surdas também, mesmo sem ter a figura do intérprete ali, porque não é necessário, já que não tem um texto sendo falado. É uma peça que acaba sendo bem acessível para que essas pessoas consigam prestigiar como espectadoras do que está sendo realizado ali no momento da apresentação. Inclusive no fato de que esse público pode ficar com os olhos atentos completamente no que está acontecendo ali no palco e o que está sendo feito de movimentações pelo elenco, sem ter que ficar olhando para o intérprete, olhando para o palco, olhando para o intérprete, olhando para o palco. Não. Nessa peça existe a possibilidade de focar no que está sendo realizado pelo elenco propriamente. A peça tem vários momentos bem impactantes, né? Bem marcantes. Eu acho que pra mim, como a pessoa que faz a trilha sonora, que faz ali a ambientação musical, tem uma parte que marca muito, que é a parte da tempestade, né? Que o Bambá tá perdido no mar, ele caiu no mar, então a própria cena ali na tela, aquela dinâmica que o Bambá aparece, metade do corpo dele na tela, como se a tela fosse a água que ele tá perdido. Mas pra mim, como músico, a questão dos tambores, né? Então aquele som de tempestade sendo composto pelos tambores, principalmente pelo som do prato batendo como se fosse raio, e o som das flautas que vai entrando, então vai dando essa noção de caos, e ao mesmo tempo ao fundo o som de água. Então eu diria que essa pra mim, da parte musical, ou como um todo, é uma das partes mais impactantes da peça. Ali, a presença da música e de que maneira aquilo acontece cenicamente é muito impressionante. O que é alcançado durante a encenação, porque passa de diferentes instrumentos, passa pela tecnologia também, pelo acionamento das programações, e tudo isso é simultâneo. Acho ali um momento de triunfo da música também. Bom, os aviões que o Bambá aprecia tanto, eles na verdade são uma ameaça, né? E num dia que ele tá lá, feliz da vida, comendo a sua comidinha, o seu angu, que ele tanto gosta,
vem um avião, outro avião, vários aviões e começam a soltar bombas. E no espetáculo a gente faz isso com ele sentadinho em cima do balde e o Henrique fazendo a sonoplastia em diversos tambores e com a flauta bem aguda, como a gente está vendo ali na cena. Ele fica meio que mostrando que está se afogando, nadando com um barco na cabeça. Aí eles giram a tela do cenário e o ator entra por dentro da tela do cenário onde está projetada a água do mar, e ele fica naquela turbulência do mar quando ele perde o chapéu de barco, que significa que ele estava dentro do barco, e ele começa a se afogar. A mãe dele aparece numa projeção em cima do barco e joga para ele a flautinha de bambu. E ele pega ela se transforma numa projeção, numa grande jangada, que é essa jangada que leva ele até a beira da praia, onde lá ele vai estar sozinho, procurando pela sua mãe. E agora a gente vai mostrar para vocês como é que a gente fez isso na versão sonora. Naquele dia, estava tudo como de costume. Minha mãe me chamou com a flautinha de bambu. Em casa, banquinho de bambu e sobre a mesa de bambu, prato, copo e colher, tudo de bambu. O ar com aquele cheiro delicioso do angu da minha mãe. Pode comer, Bambá. Que delícia! Que legal! Um monte de aviões! Ah, não! Ah, não! Cuidado, Bambá! O que tá acontecendo, mãe? Mãe! Mãe! Corram! Corram! Mãe! Rápido! Vai! Tudo no barco! Me ajudem! Segura ela ali! Me ajudem! Já tá lotado! Me ajudem! Mãe! Bambá! Tio! Bambá! Eu não encontro vocês! Bambá! Bambá! E tem um menino! O menino vai se afogar! Ajudem o menino! Dá a mão aqui, menino! Vem! Entra no barco! Isso aqui já tá apertado demais! Cadê a minha mãe? Pra onde a gente tá indo? Eu quero a minha mãe! Eu fiquei bem feliz de fazer essa versão, né, de audiotransposição, né, porque é bem diferente do que a gente fez no teatro, né, que a gente ali fazia sem fala, né, e agora aqui esse desafio é fazer só com a fala, sem as ações corporais, né. Então, eu acho, como o Paulo Fernando falou ali, nosso primeiro esboço aí, né,
tem bastante coisinha para ver ainda, mas achei que tá bem bonito, assim, e espero que o pessoal que ouviu aí tenham gostado, e também tô ansioso para ver o que eles têm para nos dizer. Eu sou Cláudia Sudan, sou natural de Pelotas, mas moro em Caxias do Sul há mais de 25 anos. O pessoal não está preparado para abrir a câmera, então não sei como é que eu tô aí, tá? Mas eu sou uma mulher branca, cabelos loiros longo abaixo do ombro, e acho que é isso. Tá, tô de vestido e tô numa cortina salmão. Tô no quarto. Eu queria agradecer e parabenizar vocês pelo trabalho, e diferente da audiodescrição, vocês colocaram emoção e nos colocaram dentro da cena. Então deu para nós nos transportar para dentro e fazer a imaginativa realmente. Assim a gente percebendo com os detalhes da fala e vendo a imaginação, não sobrecarregado da fala e não uma narração que nem, acho que foi a Lídia que comentou, uma sobreposta da outra fala. Então ficou muito claro, ficou muito nítido, tá muito de parabéns. A fala, a emoção, o tema também, que nem disse a Josi, é um tema que eu acho que estamos vivendo os dias de hoje, né? E muito assim que dá para levar diversas maneiras de trabalhar com as crianças. Vocês estão de parabéns. Que façam mais e me convide, quero conseguir participar mais. Adorei. Oi, boa tarde, boa noite, estão me ouvindo? Patrícia! Isso, eu sou de Santa Catarina, de Blumenau, sou integrante do Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas e com Baixa Visão. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos, ondulados, platinados, branca. Eu quero dar super parabéns, também sou consultora em audiodescrição, e eu amei essa história, amei demais essa história, eu não conhecia essa história, assim, conheço o Bambu, claro, mas não conhecia essa história, assim, tão folclórica, né, tão linda, e com certeza esse tema da imigração, né, que nos toca bastante desde da década de 2000 para cá, né, que foi algo que nos impacta bastante, vindo também de outros países, né. E eu, como pedagoga, já aposentada, mas sempre trabalhei com a educação infantil, imagina o universo que se dá para trabalhar essa história. Parabéns a todos, né, envolvidos nesse projeto. Querida. Que maravilha, muito obrigada, Patrícia, te agradeço por todas essas palavras também, e como autora do texto, fiquei muito lisonjeada também da forma como tu falou do texto, né, a gente se dedica muito a esses temas que são importantes e que precisam sempre ser abordados com esperança, né, e as falas de vocês estão deixando a gente muito emocionados, assim, está sendo muito especial, muito obrigada. Porque além do bambu, também vocês utilizam a gaita, vocês utilizam os termos do Rio Grande do Sul, que só no Rio Grande do Sul se usa mesmo, se fala, e é grandioso isso, é muito grandioso. Nossa, tem várias frentes para se trabalhar aí. Nossa, vida longa, viu? Vida longa esse projeto. E ela aborda os desafios, as dores de um menino imigrante, né, saindo de sua casa, a força, as dores da diáspora, mas ao mesmo tempo ela enfatiza a coragem, né, e ela enfatiza o conhecimento de um povo. É naquela caminhada do Bambá, perdido na cidade, tentando encontrar a sua origem, passando entre diferentes pessoas, e a música estabelecendo que emocionalidade ele tem. É a cena que mais me emociona. É naquela em que a gente sente que essa trajetória ela tem densidade muito mais do que a primeira impressão que você tem de um espetáculo que não vai trabalhar com linguagem. Porque ali tudo está sendo dito, né? Pra onde a gente tá indo? Eu quero a minha mãe! Isso deve ter sido muito difícil. Sempre me impressiono que o senhor tenha vivido isso ainda menino. Eu tinha 11 anos. Ter que ir embora de casa, fugindo de tanto perigo. O pior foi ficar sozinho sem minha mãe e meu tio.
Depois de uma viagem de barco assustadora, vendo vários barcos lotados ao redor e sem saber direito para onde íamos, chegamos à praia. Em meio à multidão, eu era um menino solitário. Mãe, onde tu tá? Tio, eu tô aqui! Com licença, o senhor viu uma senhora de cabelo bem volumoso e sorriso aberto? A senhora, por acaso, viu um homem de chapéu marrom? Talvez até andando de perna de bambu? Flauta de chamado da minha mãe! Onde tá minha flauta? Ah, não! Ali tá ela! Eu e minha mãe ficamos tocando o chamado nas flautas para a gente conseguir se encontrar. Mas não era fácil de se enxergar no meio daquela multidão. Para facilitar, eu me impulsionava e subia no alto do bambu até que... Mãe, eu tô aqui! Aqui quem fala é o Venâncio Dundumazage. Eu cheguei aqui por via da Viviane, ou Josiane. E eu não vou ligar a câmera, perdão, tá? Mas tal como estamos a falar de audiodescrição poética, eu digo sempre poeticamente que eu sou um negro de pele branca. Ou seja, eu sou só com albinismo, tá? E aí eu me senti contemplado neste grande trabalho, porque primeiro é que eu sou um imigrante, eu sou angolano, e depois é que eu sou uma pessoa com baixa visão, por conta do albinismo e da falta de melanina, na pigmentação dos olhos. Então eu quero muito agora, nesse exato momento, parabenizar-vos pelo riquíssimo trabalho. Foi bastante impactante, porque eu me senti na cena, por conta de todos os efeitos sonoros que possibilitam você imaginar-se dentro, né, da cena. E parabéns a vocês pelo trabalho, tá? Muito obrigado. A Ana Tonini está com a mãozinha levantada. Vou me descrever aqui rapidamente. Eu sou uma pessoa branca, não binária, estatura de 1,63 m, uso óculos, no momento estou sem óculos, eu estou com uma touquinha verde. Eu sou do Rio de Janeiro, como a maravilhosa Lídia, aí, que também está aí, do Rio. Eu sou da coletiva Todas Unidas, que é uma coletiva de mulheres LGBT que cumpriram pena carcerária, né? Então, e é isso, eu amei, adorei. Que bom que minha agenda conciliou de estar aqui com vocês. Amei o trabalho de vocês, amei. Estou, assim, muito feliz desse domingo maravilhoso. É isso, um beijo no coração de cada um. Mas é uma alegria estar aqui, como que não ficar alegre assim? Porque foi bom, entendeu? E eu quero estar mais vezes, com certeza. E não foi falando por falar, foi sentindo mesmo, de verdade. E mais uma vez, Vivi, toda a equipe, essa família, eu nem sabia que era, mas tinha muito amor envolvido. Aí eu descobri que é coisa de família, né? Vou contar uma coisa para vocês em cima do que a Lídia falou, que bambá, a gente escolheu esse nome bambu bambá, porque é aquela planta que é resistente, que tem raízes profundas, mas é flexível, é forte. E bambá, porque é o sobrenome da minha atriz-avó, que é uma mulher que veio para o Brasil escravizada, e ela foi, depois com a abolição da escravatura, ela deixou de ser escravizada. Eu não sei quase nada sobre ela, mas eu sei sobre o filho dela, que foi um professor na cidade de Jaguarão, né, João Nelson Bambá, e ele tinha uma escola particular na casa dele, né, em Jaguarão, há muito tempo atrás, e ele foi vereador em Jaguarão, então ele foi, assim, uma personalidade negra muito importante para essa região, né, e nessa época tão antiga. E tem até o nome de uma rua lá em Jaguarão, que é João Nelson Bambá. Do Henrique Rosa Juguet, que é filho da Vivi e do Éder, né? Meu afilhado,
Então a gente pode dizer que esse é um trabalho que envolve muitos afetos, por isso tem quase uma relação de família, por tanto tempo trabalhando junto, por tantas criações, tantos espetáculos, tantas coisas vividas nas nossas individualidades. Então o Bambu Bambá é um pouco isso. Mas para mim sempre foi muito emocionante, porque o Éder é meu esposo e o Henrique é nosso filho. E na peça, o Éder fazia todos os personagens, o Henrique fazia toda a trilha sonora. E aqui o Henrique faz o Bambá quando é novo, é ele que está interpretando a voz do Bambá. Mais 500, quase todas as crianças são o Henrique. E o Éder faz o Bambá mais velho, né? Então, também foi uma coisa bem emocionante, já que a gente está falando tão abertamente e carinhosamente, resolvi compartilhar esse aspecto mais pessoal com vocês também. Protagoniza as pessoas ao ouvir esse trabalho, né? E para mim, a fala da Lídia, que foi a primeira fala, né? E a da Mariana, que foi só no chat, endossam bem isso aí, né? Eu me senti na história. Para mim foi então o objetivo foi cumprido, né? É se imaginar e ser protagonista, né? E quando tu se sente numa história, é sinal que tu foi protagonista, né? O ápice final da peça ali, no encerramento, o Bambá ele se torna uma espécie de herói. Ele enfrenta todos esses desafios, né, de uma forma que se apresenta uma personagem infantil, né, ao mesmo tempo essa personagem que precisa encarar certas situações que não são adequadas para uma criança, né, é uma personagem que, então, ao mesmo tempo com sua ingenuidade e também com a sua força e carregando as suas raízes, ela ultrapassa esses desafios. A canção final, ela é muito especial. Ela vem logo depois desse momento de superação do Bambá. E ela tem várias coisas de muito bacana. É o conjunto de pessoas que compõem essa composição, né? Ela tem o arranjo do Everton Rodrigues. A canção em si, ela é composta por mim e pela minha mãe. Eu, quando era bem pequeno, eu fiz aquele canto. Então, nessa cena que está aparecendo agora, o Bambá ele tá usando o bambu como se fosse uma corda bamba, e ao fundo tá aparecendo várias imagens de vários lugares do mundo. Bambá, bambá. Nesse momento, Bambá acaba de salvar. Ele é inacreditável. Mas esse Bambá é incansável. Depois de viajar o mundo todo, Bambá cumpre mais uma missão. Mãe, olha lá aquele homem atravessando o prédio naquela pontezinha. Aquilo é um bambu, minha filha. E aquele é Bambá, sempre disposto a ajudar quem precisa. Uau! Olhem lá o Bambá! Quando eu crescer, quero ser que nem ele. Mas tu é uma menina. Grande coisa. Menina herói é heroína. Ah, é? Então a gente pode formar uma dupla. O ponto final da peça de transformar o Bambá nesse herói tem muito disso, né? Ele não só se torna um herói por conseguir vencer um inimigo específico. Na verdade, não é essa a ideia, não é essa a moral. Ele se torna um herói, justamente o herói do diálogo,
né? Então ele aprende a conviver com novas culturas, né? Ou seja, tem essa questão de respeito. Ao mesmo tempo, conviver com novas culturas não quer dizer assimilá-las ou assimilar-se, ou seja, compartilhar. Eu acho que isso é muito bacana na peça. Ô Viviane, Patrícia aqui novamente. Eu queria te incentivar a transformar esse seu texto num livro, viu? Eu também achei bom, pensei nisso. Um livro, até uma animação, eu já fiquei imaginando, sabe? Quem enxerga e quem não enxerga numa mesma sala com a equidade de verdade, né? Ó, a gente já trabalha com animação, hein? Quem sabe? Legal. E o livro também é uma ideia legal. Sempre o mais difícil é a gente conseguir produzir, né? Então a gente nunca promete nada, mas uma coisa eu vou dizer para vocês: sempre que aparecem ideias luminosas como essa, a gente dá o nosso melhor para tentar transformar em realidade. Realmente, dessa experiência foi realmente muito válida, porque realmente as pessoas conseguiram se colocar na experiência, né? Como a gente fala, né? Ter o protagonista de imaginar, e além de imaginar, se colocar, fazer parte da história, né? Então isso foi muito bacana. E foi verbalizado por várias pessoas. Até pessoas que enxergam, que colocaram também ali, que tiveram essa mesma experiência, né? No caso da Mariana, a Mariana enxerga e falou a mesma coisa ali. Achei bacana isso. Sempre importante, né? Porque quando a gente tem o protagonismo negro, a gente está desconstruindo, a gente está fazendo uma ação antirracista. Com certeza. Num país racista, não existe como não ser racista sem ser antirracista, né? Que todo mundo aqui é exigente, a gente sempre quer o melhor para todo mundo, dedicação, para passar essa essência para vocês, que eu acho que a gente conseguiu, né, gente? A gente tentou e agora tendo esse retorno maravilhoso de quem conseguiu abrir o microfone, de quem escreveu no chat, a gente só tem a agradecer. Foi muito leve, foi muito fluido e foi lindo. O pessoal da Sonora, vocês são terríveis. E aqueles que imitaram outras vozes, parecia mesmo um menino novo de 9 anos, que depois ficou com 11 anos. Gente, eu estou muito contente. Então eu vou falar horrores, mas a palavra é gratidão. Josi, obrigado por ter trago a gente até aqui. Vivi, obrigado por ter aceitado a continuidade da gente estar também participando desse planejamento que vai ser lindo e é só o começo. Muito obrigada. Muito, muito bom estar por aqui. E com certeza o que Patrícia falou é verdade, é longa vida para esse projeto. Como a trajetória do nosso protagonista Bambá, nós também tivemos muitos obstáculos. Mas como ele, também terminamos essa jornada empoderados, pensando que muitas outras viagens virão, de todas as formas possíveis. Fica a imagem do nosso time na estação do trem, com o Henrique tirando a selfie e atrás o Gessé, o Everton, o Éder, eu e o Gabriel. Agora a gente vê o Henrique na estação do trem, na plataforma, tocando na gaita ponto uma música gaúcha ao lado dos trilhos da estação do trem, que vão para um horizonte infinito, repleto de possibilidades. O vídeo documental Bambu Bambá, Brincantes Sem Fronteiras, conta com direção e roteiro de Viviane Jugueiro, edições de Éder Rosa, Henrique Jugueiro e Viviane Jugueiro, locuções de Henrique Jugueiro, consultoria em audiotransposição poética de Josiane França e Paulo Fernando Soares, além de interpretação em Libras de Luiz Henrique Rodrigues. Para receber a ficha técnica completa, por favor, mande uma mensagem para o e-mail brincar.bandodebrincantes@gmail.com. A Lourdes Kaufmann mandou parabéns ao grupo. Ela disse que assistiu todo, mas depois que ela teve que ir para um computador que está sem câmera e sem microfone, por isso que ela não falou. Ela disse que é muito fã dessa família. Aí depois a Cristina disse parabéns a todos, em especial a Josiane por toda a sensibilidade. Ela disse: quero agradecer a Josi e parabenizar a todos, pois consegui me sentir dentro, pertencente. Belíssimo trabalho. E depois a Ana Tonini disse: ótima noite, parabéns a vocês por esse lindo e importante trabalho. A arte é tudo. Gratidão por essa oportunidade de estar aqui. Forte abraço.
Depois a Janice disse: parabéns, muito lindo e emocionante. Foi incrível viajar junto nessa história. Me senti parte dela. Abraço, querido Paulo, obrigado pelo convite. Abraço, Josi, abraço a todos. A Mariana disse assim: olá, boa noite. Passando para parabenizar a todos envolvidos nesse projeto. Me senti muito incluída na história, nas cenas. Foi muito maravilhoso enxergar o teatro desta forma. A Andresa de Vermont: consegui viajar logo ali, fiquei tremendo. Essa foi encantadora, gente. Que trabalho riquíssimo. Palminhos. Este trabalho é uma realização do Bando de Brincantes e conta com diversas colaborações, com destaque para a parceria com o Hilfe Lünen, o MBMC, Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas e com Baixa Visão, além do apoio da IAN, Rede Internacional de Artes Inclusivas. Projeto contemplado pelo Programa Procultura RS da Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, do Ministério da Cultura, do Governo Federal Brasileiro.